eu sentei aqui, né? E de repente eu vi assim a gente numa rodinha. Eu nos vi assim sentadinhos numa rodinha cheia de crianças e uma pessoa mais antiga que a gente falando com a gente. Eu me emocionei. É muito carinho, né, gente? Olha pra mim, não, não era eu não. Era mais antigo ainda. Era mais antigo que você, vai. Eu me emocionei porque eu fiquei pensando, gente, é muito carinho, é muito amor que a gente recebe nessa casa, na casa de Abigail. É muito carinho, né? E aí, né, gente, o óvulo da viúva, que a vossa mão esquerda não saibam que dá a vossa mão direita, né? Palavras de São Marcos e São Lucas. E eu achei assim tão bonito esse estudo, né, essa página, esse tema, não sei como que a gente pode chamar, simples, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, porque mostra a figura de Jesus sentado, né? Jesus sentado com seus apóstolos e observando as pessoas que entravam, né? E lá colocavam suas oferendas, né? Os dinheiros, né? Eles falam bem claro que era dinheiro e a gente percebe que é moeda, até porque o dinheiro em papel veio bem mais tarde. E aí eu fiquei pensando, gente, olha, mais amor, né? Mais amor. Levar os apóstolos para que eles aprendessem como os iguais. Né? Vamos lá, vamos ver. Ele senta calmamente, com certeza. Ele falou, olha, nós vamos lá, vocês vão ver, né? Não, nada disso. Ele simplesmente estava sentado e observando. E várias pessoas entram e colocam lá suas quantias em dinheiro. Diz que eu vi a foto da gasofilasse, mas diz que é uma coisa grande, uma coisa em inox, né? Assim, para entender que é uma coisa barulhenta. E que quando joga, né, a quantidade de dinheiro faz muito barulho, né? Então, como eles, Kardec mesmo coloca aqui, né, pessoas doavam dinheiro, ricos, e muito dinheiro. Então é aquilo, fico imaginando o barulho das moedas caindo lá naquela vasilha lá. E aí chega uma senhora, né? Ele faz questão de dizer, uma pobre viúva. Ele repete várias vezes, uma pobre viúva. Primeiro que viúva, naquela época não tinha INSS, eu acho que não, né? Não tinha nada. Então, a mulher já não valia, já não valia nada, ela não estudava, ela não trabalhava, ela não tinha nada. Viúva, então, muito menos, né? E ela chega com aquele dinheirinho, né? Que eu coloquei até aqui, pelo que eles nos falam aqui, uma quantia equivalente a 2 centavos, foi o que eu imaginei, né? Aquela moedinha de 1 centavo, 2 centavos. E ela chega ali, nem ter feito barulho, né? Não estou lá. Ninguém, né? Prestou atenção. E os apóstolos, né, que estão lá conversando, eles, gente, olha, de verdade, que aquela pobre viúva deu muito mais que todos os ricos que aqui passaram. Porque os ricos que aqui passaram deram o que tinham em abundância. E ela deu o que lhe faltava. Ela deu as únicas moedas que ela tinha para viver, tudo que ela tinha para viver. Gente, tudo que ela tinha para viver. Não era tudo que ela tinha para uma semana, não era tudo que ela tinha para um mês.
tudo que ela tinha para viver, né? E aí, gente, eu ultimamente, né, dentro do meu pequeno raciocínio, que eu estou achando até muito grande, gente, olha, quanto eu agradeço a Deus, quanto eu agradeço a Jesus, quanto eu agradeço aos meus amigos aqui presentes e a casa da minha. Gente, quem está com seu raciocínio claro, agradeça a Deus. Gente, é tão triste quando a gente tem um raciocínio conturbado, quando você não consegue coligar ideias, quando você não consegue, né, entender aquilo que você está estudando, você lê, não consegue, e a sua mente não consegue fazer conexões. É muito triste. Então, assim, eu acho que eu vou fazer estudo, vou estudar, vou fazer isso tudo até velhinha. Porque eu estou nova, né? Eu estou nova. Quando eu estiver velhinha, bem velhinha, eu vou continuar a fazer isso. Porque é muito bom quando você estuda, você consegue entender, você consegue compreender, você consegue conectar. Você consegue colocar, primeiro vem as ideias voadas, você vai anotando no papel, depois você começa a pensar e você começa a escrever, colocar aquele nome, não, isso aqui eu vou falar primeiro, isso aqui eu vou falar. Gente, você não conseguia fazer isso. E quando você fazia isso antigamente, e num período que você fica sem conseguir, é uma questão para você pensar muito e agradecer. E não perder tempo, gente. Não perder a oportunidade. Eu não vou dizer para vocês que eu estive passeando, né? Os pagodes, né? Da vida, que esteja feliz. Não, sempre trabalhando. Mas neste trabalho aqui, eu não estava. E esses dias, esses tempos de afastamento, foi muito ruim para mim. Eu tenho que ser verdadeira com vocês. Eu não estava à toa, eu estava trabalhando, mas não estava trabalhando aqui. E esse tempo em que eu não estava trabalhando aqui, foi muito ruim. Então, para quem está com esta oportunidade, não se negue, não se perca, não deixe para depois. Foi convidado? Venha. Foi chamado? Atenda. Não perca tempo. Porque é muito dolorido, né? A gente sabe que a gente já podia estar muito mais, né? Mas tudo bem. Então, eu humildemente, agora que o meu raciocínio já funciona, né? Já que está funcionando, mais ou menos, né? Eu fiquei pensando, gente, parece que ali naquele momento, eu não fiz essa pesquisa, mas gostaria de ter tido mais tempo para pesquisar. Jesus já tinha dito para os apóstolos que era necessária a caridade. Eles já sabiam que tinha. Eles sabiam que tinham que doar, que tinha que repartir o que tinha. Jesus estava ali naquele momento tentando mostrar para eles o que doar e como doar. A caridade já era clara, estava clara ali. Nós vimos na mensagem uma fala que diz assim na nossa página de abertura, né? Que graças a Deus tudo é encadeadinho, tudo é uma. E nessa página ela fala, né? Parece que é um espírito
falando que eu não recebi a página antes. Cleia. Né? E ela diz que tem gente. Não é ela que está falando ainda não. Primeiro foi Kardec, gente. Eu faço umas confusãozinhas, mas deixa eu lá, tá? Primeiro foi Kardec. Que fala, não foi Kardec não, também não. Foi outra Kardec. Foi, me parece, um espírito de verdade. Ele fala que. Deixa eu ver. Fala bobagem. Cadê? 7. Tem assina. Não tem ninguém que assina. Não tem ninguém que assina aqui da gente. Não, tem a instrução dos espíritos, não é para análise. É análise de Kardec mesmo, né? Eu pensei até que era espírito de verdade. E Kardec, ele coloca que muitas pessoas, aí eu já não sei se é Kardec, se está na página, muitas pessoas ficam esperando ter para doar, né? E aí até pensa, se eu tiver, né, às vezes está desempregado, aí ele vem aqui à casa espírita, né, ou outra casa religiosa, e diz, Senhor, vamos em casa mesmo, me ajuda a arranjar um emprego, se eu tiver um emprego eu vou ajudar meus irmãos, né? Aí ele diz assim, no primeiro momento, esse raciocínio não é errado. Já mostra que a pessoa tem vontade de doar. Mas no segundo momento, a intenção já não já é melhor ainda. No primeiro momento, não é errado. No segundo momento, a intenção é melhor ainda. Por quê? Não é apenas doar como doar, mas é doar uma ordem do coração. É como se o coração permitisse, o coração se abre e te diz para você fazer, é o olhar, é você ver a pessoa e saber que a pessoa está necessitando, você não deixa para depois, é o olhar, né? Às vezes olhando e nesse segundo raciocínio, né, a gente não precisa ter para doar. Então não se olhar. Se eu for cega, eu vou tocar, né? Quantas vezes, gente, a gente encontra pessoas que não enxergam, né? E aí tem aquele coração e a gente chega, oi, tudo bem? Aí às vezes a gente chega assim para ver, né? Enxerga ou não enxerga? Porque às vezes aquele olho vivo, né? Enxerga ou não enxerga? E a pessoa não tem o olhar, mas ela tem, minha filha, tudo bem, né? Como está? Né? Aquele toque. Então, nesse segundo raciocínio, que é o raciocínio que a gente vai se prender aqui, é um doar com a chave do coração, com um olhar, é um sorriso, é um abraço, não é? É um abraço, um sorriso. E mais humildemente mesmo, mais humildemente pensando, eu pensei assim, na casa espírita. Eu só pensei na casa espírita, gente. Onde é o nosso campo de doação? Primeiro que é muito difícil uma casa espírita que não tem trabalho social. É muito difícil. Então ela tem aí o primeiro raciocínio, que é você ter para doar. Que já é importante. É você repartir o que você tem, né? É você dar a bolsa, você dar 1 quilo. E como a minha mãe dizia, saco vazio, vai ter. É importante essa caridade material. É importante. Mas para nós, o mais importante é o segundo raciocínio. É onde a gente chega e não é preciso você ter, materialmente falando, para doar. Que é o abraço, o sorriso, o silêncio. Gente, olha como é importante. Sabita me ensinou uma coisa muito importante em família, né? Aliás, ela não veio porque João tem consulta, tá, gente? Ela ficou querendo vir, mas eu falei, não dá, porque Manuel também está muito bom. Ia ser
pelo telefone, né? E aí não ia dar, porque ela tem que estar lá para orientar, dizer o que está se passando com ele, né? Mas não ia saber. Falei, não, fica tranquila que eu vou direitinho. Aí, que gostoso, né? Vim sozinha, gente. Olha que bonitinho, né? Vim sozinha. Por que eu pensei na casa espírita? A casa espírita é um lugar onde nós seguimos a sagrada missão da doutrina espírita. Qual é a sagrada missão da doutrina espírita? Além de ser o Consolador prometido, né, prometido por Jesus, onde se explica tudo aquilo que Jesus vivenciou, ensinou, as parábolas, né? Tudo aquilo. A missão sagrada da doutrina espírita é transformar o homem. Não é isso? Não é essa a missão que a gente tem? A casa espírita, com o seu trabalho, e nós chamamos, né, aquele termo antigo de seguidores da doutrina espírita. Então é aqui na casa espírita que nós estamos nos libertando das amarras, né, que tanto nos impede de evoluir, que tanto nos impede de crescer, que tanto nos impede de sermos espíritos livres da obrigação, até mesmo da reencarnação, num mundo como esse que nós estamos agora. Porque, através da nossa evolução, a gente vai ter condições de frequentarmos muito mais evoluídos. Vamos encarnar sim, mas vamos encarnar em corpos mais leves, mais duráveis, menos doloridos, né? Mas o que eu estava falando, que Samita me ensinou uma coisa. Antigamente eu perdi e ficava perdido, mas agora eu consigo ir lá buscar. Samita me ensinou uma coisa. Mãe, quando tiver assim, mais família, né? Mãe, filho, irmão, não sei o que, tá falando lá uma coisa que não está gostando, marido com mulher, tá falando uma coisa lá que não está gostando, a pessoa te passa um áudio, não ouve. Ela me ensinou isso, gente. Não ouve. Deixa, espera, depois você ouve. Você vai ver que 99% a pessoa vai lá e apaga. Então, o silêncio, né, na casa espírita é um grande movimento de caridade. Não escuta, não. Entendeu? Vamos supor que se um dia a Lídia trouxe alguma coisa para Mário não gostou, Mário manda uma mensagem para ele, não escuta, Lídia. Porque ele vai parar, vai ver que você não escutou, não sinalizou, vai apertar lá, vai apertar e apagar para todos. Né? Quando perguntar, apagar para quem? Não, apagar para todos. Porque é um movimento de caridade, gente. É algo, né? Essa caridade, esse raciocínio de doar, é algo que vai além da matéria. É algo que é do espírito. É uma caridade que está nos auxiliando na caminhada. Porque quando a gente doa o que é material, né? É importante, porque tem gente que não tem mesmo. É importante, mas ali é quase que uma situação social. O nome já diz, né? Uma obra social. É quase um ato, né, humano, de você ajudar o irmão que está precisando e você tendo para ajudar. É uma coisa mesmo da obra social. Mas quando você, né, se coloca
ao lado do irmão, que você entende a situação do irmão, que você ouve, e às vezes o céu não está nem tão azul assim para você, que às vezes já saiu de casa, né? Já gastou, porque a viúva, ela deu o que não tinha. E nós, quando damos a nossa paciência, também é uma coisa que a gente não tem muito. Quando nós damos o nosso amor, também é uma coisa que nós estamos lutando para conseguir, para multiplicar. Quando nós damos a nossa compreensão e entendemos, meu irmão, eu sei onde você quer chegar. E está difícil para mim, mas eu te entendo. Gente, isso não tem valor. Aliás, era isso que Jesus quis mostrar, o valor. Quando ele equivale aquela moedinha a 2 centavos, vamos supor que eu não me lembro, não sei qual é, não me lembro, eu acho que eu estava por lá, que eu não me lembro, não, 2 centavos, ele não está falando de valores materiais. Ele está falando de doação moral. Ele está dizendo de doação daquilo que você vai ter que multiplicar. E ele está falando para os apóstolos. É difícil para a gente hoje em dia, na casa espírita. O pessoal é de pouca fé. O pessoal é complicado. Gente, que dirá naquela época de Jesus? Que dirá na época de Jesus? Já na época de Paulo, né? Pós-Jesus. Paulo apanhava, apanhou, eu mais ou menos eu entendi que ele levou mais 6 costas. Uma das costas ele foi jogado dentro de uma lata do lixo, que o companheiro falou assim, ele já morreu já, joga aqui na lata do lixo. Não tinha lata naquela época. Não sei, né? Monturo. lixo mesmo, né? O termo é monturo. Monturo, jogou lá, joga lá, no meio do lixo. Já morreu já. E ficou tomando conta. Quando eles sumiram, foram lá, resgataram o Paulo e levaram. Quebrou 6 costelas, não sei quantos ossos. Porque apanhava, porque falava a verdade eterna. Que falava a verdade do Espírito. Que falava dos valores da alma. E apanhavam, e sofriam. Então ele está mostrando. Meu filho, você tem... Aí a gente pensa, né, do grãozinho de mostarda, né? Você tem uma paciênciazinha, coisa você puxa, fica, vai lá. Vai multiplicando, você vai dar o que você tem. Às vezes, né, gente? Vem fulano, meu Deus do céu, né? Mas escuta, gente, escuta. Eu sei que além de tudo isso, é no miúdo. É no miudinho, né? Que a gente vai fazendo, e a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai silenciando, a gente vai ouvindo, e que Deus nos ajude para sabermos qual é a hora de mudar o assunto, qual é a hora de deixar a pessoa falar do assunto, qual é a hora de silenciarmos e não darmos opinião nenhuma, e qual é a hora que temos que dar opinião, que não dá para ficar em cima do muro. Que Deus nos ajude a tudo isso. E isso tudo é no miudinho. Porque a mão esquerda não deve saber o que tem a direita. Na questão da caridade material, eu fiquei pensando, né, mais na doutrina espírita ainda. Eu pensei,
às vezes a gente não está nem dando, quando a gente faz a... E na moral também. Na caridade material, às vezes a gente retirou daquela pessoa em momentos, em vidas passadas, né? E a moral também. Na moral também, a gente está ali, ó, porque a gente, em algum momento disse, você não é nada, não sei o que, não sei o que lá, depois a gente descobriu que o caminho era aquele, a gente pegou o caminho e deixou, e agora a pessoa está ali, né? E a gente, meu Deus, já vem, meu karma, né? Não sei o que, e a gente tem que Então, é o valor da doação que está valendo aqui na parábola, né? Só esqueci uma coisinha, do óvulo da viúva, nem precisei ler. Do óvulo da viúva, né? E aí, gente, eu pensando mais na casa espírita, né? Eu fiquei pensando, qual o valor, né? Eu já pensei nisso também nas questões materiais. Uma vez eu estava pensando, poxa, professor reclama muito, né, que ganha pouco. Professor reclama muito que ganha pouco. Sempre, desde sempre. Nós somos um grupo que não somos valorizados. A gente faz 5 anos de pedagogia, o médico faz 5 anos de medicina, ganha 10 mil, a gente ganha 1.000, então o professor desde que o mundo é muito. Mas, gente, pensem, quantos caminhões de dinheiro deveria encostar na casa de uma professora que ensinou um ser humano a ler, que deu a claridade da leitura, que ofertou a oportunidade da pessoa entender o mundo. Era muito caminhão de dinheiro, sempre vou reclamar. Gente, às vezes o aluno é deficiente e o professor ensina a ler. O aluno é autista, o professor ensina a ler. O aluno não senta, entendeu? Não, da sala inteira, o professor vai atrás correndo e ele ensina a ler, gente. Embaixo da mesa. Nós vivemos isso, nós sabemos disso, né? Pulando do professor, a mãe, uma mãezinha, né? Eu não tenho valor nessa casa, não é? A dona de casa. Quantos caminhões de dinheiro tinha que encostar na casa dessa senhora? Cuida do filho, cuida do marido, cuida todas as situações, né? Gente, era muito valor que tinha que ser dado a essa pessoa, se a questão fosse material. E aí a gente entra naquela situação, o que é dando, e se recebe. Então, como diz Sabita, outra coisa que Sabita me ensina também, tá pago. Tem coisa que ela fala, mãe, tá pago, esquece, tá pago. E aí, gente, eu pensei mais, né? Voltando onde eu estava, que eu estava falando da caridade moral, né? E aí eu pensando, uma aula de evangelização. Quanto custa uma aula de evangelização? Uma palestra. Palestra, tá? Nessa conversa que eu estou tendo aqui não. Leio e trago vídeo. No livro Consolador Prometido, é o Consolador, tá? Eu tive alguém que deu esse recado. Sueli, leia o Consolador. Eu
comecei a estudar o Consolador. Gente, tem tudo. Tudo que a gente possa ver de doutrina espírita naquele livro. E vivo. Não trouxe não. Ah, até velho. Tem tudo. Chico e Emmanuel. Ali, ele fala, né? Eu achei tão legal, porque são perguntas que Emmanuel combina com o Chico de dar um avanço naquele pessoal ali da localidade, né? Eu não sei o local, mas é que você acha que tem que fazer, tipo assim, fazer um resumo de doutrina espírita para avançar o povo nos conhecimentos, né, doutrinários. E aí ele escreveram esse livro, um livro de perguntas, e com mais de 60 anos quase de doutrina, porque eu fiz escolinha de evangelho, eu nunca tinha estudado esse livro. E às vezes eu levo é para ler todo dia. Ele falou, você vai ler esse livro todo dia. E depois do Consolador, ele falou, você vai ler um outro, é um que tem assim, igual um espírito, uma luz, é de Emmanuel e Chico também, eu esqueci o nome. Depois eu lembro e falo para vocês, depois do Consolador, mas eu não termino o Consolador, tem que terminar o Consolador para ler o outro. E aí, na pergunta 255, é tão engraçado que a pergunta é assim, ó, devemos nós, os espíritas, praticar somente a caridade espiritual? Ou também devemos praticar a caridade material? Gente, quando eu li isso aqui, eu falei assim, gente, ele não está questionando, não está... Aí a pergunta, olha, a divisa fundamental, eu fazendo estudo, eu falei assim, sabia? Eu queria colocar no meu estudo e dizer que a bandeira da doutrina espírita é a caridade. Aliás, da doutrina espírita não, do cristianismo, porque fora da caridade não tem salvação. Né? Eu queria colocar isso. Aí, sabia, mãe, aí você vai ter que falar de católico, de coisa, cristianismo, todos eles acreditam em Cristo. Você vai ter que falar de católico, do protestante, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei assim, não, sabe, então eu quero falar só da doutrina. Tá, parou ali o assunto. Aí olha o que eles dizem. A divisa fundamental da codificação kardeciana está baseada em fora da caridade não há salvação. Eu falei, então eu posso falar, é verdade o que eu pensei. Não tem salvação. Não tem debate e nem considerações. Fora da caridade não há salvação. E a pergunta é, devemos praticar somente a caridade? Devemos praticar somente a caridade espiritual ou devemos também praticar a caridade material? Olha só. Parece que é o contrário, né? Não parece? Não parece que é o contrário? E aí ele ainda fala, né? Não tem debate, não tem consideração. Mas é importante saber que todo serviço de caridade deve ser desinteressado. O nome já diz, né? Se é caridade, é desinteressado. A caridade tem que ser um recurso divino da obra da fraternidade humana e da redenção universal. Porque muito do que estamos doando é algo que retiramos da própria pessoa. E Deus, em sua infinita bondade, nos permite a aproximação dessa pessoa para que nós possamos lhe devolver o que é de Deus. Então, ainda não é caridade. Ainda está faltando alguma coisa aí, mas ainda não é. E aí ele diz, urge com tudo. Isso aí é uma resposta lá do Consolador. Urge com tudo que nós espíritas sinceros. Jesus, o que é nós espíritas sinceros? Aí fui lá no livro dos espíritos. Verdadeiro espírita, o espírita sincero, aqueles que lutam por domar suas mais inclinações. Já estejamos bastante esclarecidos no Evangelho e procuremos, dentro dos ensinos doutrinários, reconhecermos que o trabalho que realizamos
seja de iluminação interior do homem, a fim de que melhoramos-se à medida que encantamos a consciência divina do coração, né, humano, isso venha retornar a nós mesmos. Então, mais uma vez, é dando e se recebe. Você pratica a caridade e vai. A luta por formar mentalidades com bases educativas, né, evangelizadas, com vista nesse porvir, quer dizer, do mundo de regeneração, né, que não está distante, deve se fazer rapidamente. Claro, como disse, não podemos desprezar a caridade material. E até nesse caso, saber doar é soberano. Até no caso da caridade material, saber doar é soberano. Aí ele fala assim, ó, aí eu pensei, mães, jamais se esqueçam da iluminação dos espíritos desencarnados. Olha a outra caridade aí. Bota o nomezinho ali. Isis pega o nome e leva lá, né? Reunião de terça, da última terça-feira do mês, que a gente se dedica a orar, né, para os nossos irmãos desencarnados, e é uma caridade totalmente desinteressada, porque eles já desencarnaram, eles vão dar alguma coisa pra gente. Se a gente orar, se a gente botar o nome deles na oração, eles vão nos doar alguma coisa? Não, né? Uma prece, um sentimento, um bom pensamento, né? E aí, Emmanuel nos alerta, cuidado. E aí ele é caro, gente, ele é caro. Ele fala das casas, das igrejas. Ele fala das igrejas. Ele fala, cuidado, tomem, por exemplo, os templos, eu falei baixinho, da igreja. Tomem, por exemplo, os templos romanos. Os templos romanos, né? Que tem a suntuosa obra social, né? Mas que, infelizmente, não passa de edificação de pedra. Aí veio na minha cabeça como que as reencarnações que a gente vive estão assim, muito próximas da gente, né? Só a gente... Eu vi uma igreja muito grande e lá no final da igreja, no fundo, uma portinha e muitas pessoas. Assim, parecida com da época de Jesus mesmo, né? Com aqueles polinhos na cabeça, assim, recebendo as coisas. Quer dizer, nem acesso à casa religiosa eles têm. Lá naquela portinha. Lá atrás. Ali eles recebem o alimento, logo seja, e dali eles vão, né? E Emmanuel, através do Chico, eles nos falam, ele nos diz que as obras de caridade, né, material, ela somente alcança a afeição divina quando elas colinam, quando elas impactam junto com a espiritualização do homem e seus valores íntimos. E aí a gente volta para cada espírito que a gente conhece. E aqui a gente doa o que é material, a gente faz o trabalho da evangelização, né? Assim? Faz o trabalho da evangelização, doa o carinho, doa o olhar, né? Já chega a ser até parente, amigo, né? Doa a aproximação, gente. Aproximar-se de alguém é um ato lindo de caridade. Então, gente, Jesus Cristo, Ele quer que a gente se transforme. E Ele quer que a gente aprenda genuinamente
a sermos cristãos. Porque quando a gente se tornar verdadeiramente cristão, ninguém vai precisar vir a uma casa religiosa pedir, porque nossos lares estarão abertos. E todos que entrarem vão receber. Todos que cruzarem conosco na rua também receberão. Eu marquei um pedacinho aqui uma página de Dr. Hermes que a gente falou, que a gente leu aqui na última terça-feira. Essa página me impactou muito. Ele falou assim, olha, agora desejamos a vocês equilíbrio e confiança, pedindo que se mantenham cada vez mais espíritas nas palavras, nos atos, onde estiverem, lembrando-nos de que a caridade tão falada e tão propagada deve começar em nós, no nosso círculo de relação, com a nossa família, com os nossos companheiros de trabalho, com os homens do mundo. Aprendamos a espalhar perfume de caridade por onde passarmos. Então é aquela pessoa que passa, né? No sol, né? Onde passa deixa alegria. Oi, gente! Oi. Né? A conta bancária toda vermelha tá. Parece maluca, né? Parece doido, mas tá, né? E a gente encerra da hora de e a gente encerra isso me veio, no meu último estudo, veio na minha cabeça assim, termina com essa oração. Aí eu falei assim, não. É quando chegou ontem, lembra daquela oração? Termina com aquela oração. Olha só, gente. Nenhum santo soube mais exemplificar que nem só de pão vive o homem do que Francisco de Assis. O príncipe, gente. Ele deixou tudo. Largou tudo, saiu pelado, né? Deixou tudo. E a gente termina assim. Senhor, fazei um instrumento de sua paz. Onde houver ódio, Senhor, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, Senhor, que eu leve o irmão. Onde houver dúvida, Senhor, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais, Senhor. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar, Senhor, que ser amado. Pois é dando, Senhor, e recebemos. É perdoando, Senhor, que somos perdoados. E é morrendo, Senhor, para tudo aquilo que é material, que não nos pertence, que vivemos para a vida eterna. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência de vocês, pelo carinho. E que esses mentores espirituais que tanta paciência têm com a gente possam continuar sendo caridosos conosco. Graças a Deus.